Fala galera, que eu Discorpa mais pra vocês e hoje com um vídeo da história da Era de Ouro dos quadrinhos. É um vídeo que foi bem difícil de fazer. Eu usei de várias fontes, mas a fonte principal que eu usei é a fonte do site Quadrinheiros, que eu peço muito obrigado por terem deixado usar essa fonte. Eu vou deixar aí o link da fonte deles aí na descrição. Muito obrigado aí por ter deixado usar esse aqui. Eu pedi lá, ele falou, beleza, pode usar aí. Aí eu usei também outros documentários, mas essa foi a principal base que eu usei para criar esse vídeo. E também, outra coisa que eu queria recomendar para vocês aqui é o site Master Blaster, que é um site um canal do YouTube, velho. Canal do YouTube de opinião. Eu recomendo muito vocês verem esse canal do YouTube. É um canal do YouTube bem legal, é conteúdo de opinião, ele traz algumas opiniões lá muito legais, a edição é bem fluida. E recomendo muito vocês escreverem, vai estar aí na descrição ou no comentário, possivelmente vai estar no comentário, o link da fonte de Quadrinheiros, que mais uma vez peço obrigado, e o link do canal do YouTube, que é o do Master Blaster. Então, pegue seu terno e chapéu estilo anos 30 e põe aí uma música a lá anos 20 ou 30 para entrar no clima e vamos nessa! Tiveram vários sucessos dos anos 30, nós tivemos o Mágico de Oz, nós tivemos o Vento Levou, Frankenstein, o primeiro Scarface, Branca de Neve e Sete Anões, Tempos Modernos e a lista continua. E também foi o início da Era de Ouro dos quadrinhos. Mas de tanto sucesso que nós tivemos nos anos 30, tantas coisas que aconteceram, nem parece que em 1929 os Estados Unidos estavam passando por uma situação ferrados e foram ferrados, né? Teve uma data específica que eles começaram a ser ferrados, no sentido, é claro, não no sentido sexual da palavra, que foi na quinta-feira, para ser específico, dia 24 de outubro de 1929. Nesse dia houve um crash na bolsa de valores e simplesmente ela despencou. Ela caiu mais que Neymar e Tite na Copa de 2018. Essa foi a maior crise econômica financeira do século XX. Afetou todos os Estados Unidos, a economia mundial, e durante esse tempo os Estados Unidos tiveram vários problemas, como desemprego, que afetou um quarto da população ativa. Houve também um desastre no centro-oeste dos Estados Unidos que fez milhares de pessoas migrarem em busca de trabalho e melhores condições de vida. E muitas pessoas tiveram que migrar para outras cidades, o famoso eixo para outras cidades, cidades pequenas, cidades grandes, e elas não ficavam nessas cidades por muito tempo, elas viraram nômades, e é isso que eu quero que você pegue também, que é a migração, entre aspas, e também a imigração de pessoas de outros países, como, por exemplo, o Poderoso Chefão, que teve o Don Corleone, o Vito Corleone, que saiu da Itália para os Estados Unidos. Muito nessa década 20, 30 teve muito disso. E é isso que eu quero que vocês guardem também na cachola. Então, com desemprego, muitos filhos, o próprio Stan Lee falou isso nessa época, que ele falou que tinha que trabalhar para conseguir sustentar a família, pois os pais não tinham mais emprego, quando tinha, pagava muito pouco. Então o filho tinha que ajudar também. Também existe, se você pesquisar aí a fundo, existe fotos de crianças usando pacas pedindo para darem trabalhos aos seus pais. Muitas fotos também de adultos, mulheres pedindo para que dê empregos para as pessoas, porque nessa época os empregos que tinham eram poucos e os poucos que tinham as pessoas acabavam muito rápido e o dinheiro também era muito pouco. Outro problema também foi a crise social humanitária, que vem por causa disso, por causa da falta de emprego. Que muitas pessoas não tinham o que fazer, então tinham que roubar, não estou defendendo, mas estou falando o que estava acontecendo. A crise social humanitária, e é isso que eu quero que você guarde. Todas as informações que eu dei de início para vocês, eu quero que vocês guardem, pois essa história é muito importante para o sucesso da Era de Ouro dos quadrinhos. E como cronologicamente é o primeiro evento, eu vou citar este evento primeiro para vocês, certo? Outra coisa também que serviu de base para o nascimento dos super-heróis são as revistas Pulp, chamadas dessa forma pela baixa qualidade e o papel que era feito a partir de polpa de celulose e preço do papel, a polpa. Elas apresentavam contos de aventura, mistério, terror, ficção científica e etc. Outra coisa também que elas eram conhecidas eram que muitas pessoas liam ela e simplesmente jogavam fora. Nossa, cara, que revista maneira, cara. Nossa, que
Nossa. Vou ler um pouquinho aqui. Poxa. Que revista mais clichê. Quero ver. Muitos desses personagens tinham alguns, não eram todos, que tinham características que lembravam muito os super-heróis da Era de Ouro e até da Era Moderna. Que eles tinham máscaras e codinomes, mas também não é igual. Não vá pensando que é igual aos super-heróis que nós conhecemos hoje. Bons exemplos desses heróis são o Doc Savage, o Sombra, que surgiu no rádio, inclusive. A sua voz era feita pelo ator Orson Welles, também diretor que dirigiu O Cidadão Kane de 1940, filmaço, que dependendo do dia desse eu acho que vou assistir, e Buck Rogers. Aí vocês me perguntam, mas revista pulp é a mesma coisa que revista em quadrinhos? Sim e não. Não é igual. É meio que um protótipo, não era igual ao que era a revista em quadrinhos. A revista em quadrinhos era totalmente diferente, para não dizer, no mínimo, para não dizer outra coisa. Mas aí você tá rodando, então começa logo essa história. Então vamos começar pelo primeiro passo. Bem, os quadrinhos nem sempre foram revistas exclusivas. Na verdade, o que acontecia era que as revistas de quadrinhos eram lançadas como tirinhas em jornais. E depois era feita uma compilação com essas tiras e elas viraram revistas em quadrinhos vendidas a 10 centavos. As revistas em quadrinhos. Vendidas nas bancas por 10 centavos, as revistas eram apenas reedições das tiras de jornal. It was the cheapest way for newspaper publishers to repackage their comic strips. It was the video tape of its day. Aí, em 1935, Malcolm Wheeler Nixon, um ex-escritor que se transformou em um editor de quadrinhos, teve uma ideia. Por que não fazer uma revista em quadrinhos em que as histórias eram exclusivas ou inéditas? Mas, para a ideia dar certo, o material precisava ser mais barato. As pessoas escolhidas tinham que ser uma mão de obra barata. Então a maioria não possuía experiência, ou eram jovens demais, ou eram judeus. Se vocês forem prestar atenção durante o tempo que eu vou falando, todos os artistas principais de Marvel, eles eram muito jovens, ou a maioria era judeus, por exemplo. O Jack Kirby, o Joe Simon, se eu não me engano, o Jerry Siegel, o Joe Shuster, os principais da Era de Ouro e da Era de Prata também, mas nessa época eles eram jovens. Eles eram bem jovens e tinha origem judaica. Então, muitas das coisas que vão acontecer aqui, vocês vão entendendo aqui comigo. E por esse motivo que eles foram contratados, porque não é desfazendo, mas muitas famílias eram essas pessoas que eram mais afetadas pela Grande Depressão. Então nós entendemos porque esses artistas foram contratados. Então os contratados, Malcolm Wheeler, foram o Jerry Siegel e Joe Shuster, que eu acabei de falar, pois os dois se encaixavam com esse perfil. O nome da companhia de Malcolm era National Comics Publications. Peraí, que nome é esse? Que diabo de nome é esse? Você não reconheceu esse nome, cara? E se eu te mostrar esse logo aqui? Você me pergunta, tá, beleza, veio os quadrinhos, a coisa, me fala logo qual é o primeiro super-herói. Tá, calma. Você também é muito apressado, né, cara? Você tem que ter calma, meu filho. Calma, cara, respira. Respirou? Então vamos para o próximo capítulo dessa história. Mas o Superman foi o primeiro super-herói, sim ou não? Sim e não. Ele foi o primeiro super-herói? Sim, com certeza foi. Mas lembra das revistas pulp? Então, alguns heróis foram inspirados por esses heróis pulps, muitas vezes chamados de Homens de Mistério. LeFalk criou em 1934 o famoso mágico Mandrake e em 1936 o Fantasma. E em 1935, Jerry Siegel e Joe Shuster apresentaram ao mundo Dr. Occult, ou Doutor Oculto em português. Um detetive com poderes místicos com direito a um uniforme, que hoje em dia ele usa mais sobretudo que igual um detetive mesmo. Mas todos esses caras não eram verdadeiros super-heróis. Por exemplo, o Mandrake usava magia,
o Dr. Oculto também, o Fantasma não possuía superpoderes, os poderes dele, se eu não me engano, eram poderes mais voltados para coisas místicas e não tanto algo super. Mas então, e aí? Era hora de inovar, né? Então era hora de algo novo aparecer. E em 1983, 2 anos antes da criação do Dr. Oculto, Jerry Siegel e Joe Shuster, principalmente Jerry Siegel, segundo ele, teve um sonho em que ele via um homem que era capaz de feitos grandes, superpoderes, algo quase que divino. Então ele foi rápido à casa do Joe Shuster e falou: cara, tive uma ideia aqui muito boa pra gente, é uma ideia muito interessante para esse quadrinho pra gente fazer. Então o Joe Shuster falou: tá bom, cara, é claro que vamos fazer, né? Então eles fizeram uma fanzine chamada Science Fiction The Advancing World of Future Civilization, uma fanzine. Inclusive esse termo ele não existia na época, então os dois criaram em fanzines. E bem, essa fanzine apresentava o Superman como vilão. Acho que você já deve conhecer essa história, né? O nome da história era O Reinado do Superman. E nessa história ele tinha poderes psíquicos e podia usar esses poderes para dominar a humanidade. Ele usou para isso, mas depois ele era derrotado. Mas essa era a versão de pré-desenvolvimento, era o início do Superman. Bem, então eles desistiram da ideia e após um tempo o Siegel reescreveu o personagem, o Superman, como herói. E o Joe Shuster começou a desenhar ele. Então eles viram aquele projeto e disseram: ah, tá bom, tá ótimo aqui, vamos continuar aqui, beleza, vamos fazer, tá uma beleza, ó. Então eles continuaram e quiseram oferecer sua ideia para várias editoras, mas nenhuma quis publicar essa ideia. Até que em 1978 a National Periodical Publications quis publicar sua ideia. Assim, em 1978, o Homem do Amanhã surgiu. O Superman tinha poderes fora de qualquer limite concebível para a época. Ele possuía um uniforme, uma identidade secreta e oficialmente era o primeiro super-herói. O seu sucesso foi estrondoso. O Superman vendia muito. Mas você me pergunta, mas por que ele vendia? Se lembra da Grande Depressão? Então, o Superman em suas primeiras histórias ele enfrentava políticos corruptos e empresários desonestos. Na primeira edição da Action Comics, Schuster cut up the panels, rearranged them in comic page form, and the golden age of comics began with the first issue of Action Comics. Imagine how amazing it would be to open up that first issue. I'll never have anything approaching the level of a sense of wonder that those first kids that opened up Action #1 had way back in the day. as primeiras histórias eram simples, mas diretas. Ao contrário dos heróis dos jornais, o super-homem vivia no mesmo mundo dos leitores. Não era a Inglaterra medieval ou outro planeta, e sim uma cidade. Uma metrópole com multidões enfurecidas e violência doméstica, onde políticos corruptos e empresários exploradores iniciavam guerras na América do Sul. Era o mundo real de 38, um mundo que precisava de um herói. E isso era a representação do que a classe operária sentia nessa época. Ela sentia que a classe alta ela era uma culpada pela Grande Depressão, e eles não sentiam o mesmo peso que a Grande Depressão que as pessoas de classe baixa sentiu. Claro que eles sentiram um pouco, porque né, as ações caíram, muitos empresários perderam muito dinheiro com suas ações caindo, mas imagina quem praticamente não tinha quase nada de dinheiro, aí se ferrou mesmo. Então o Superman fazer isso era um estrondo. Sei lá, não tenho nenhum exemplo para dar para vocês, para falar como deve ter sido importante isso na época para as pessoas. Muitas pessoas viam o Superman e diziam caramba. E tinha outras coisas também que faziam as pessoas gostarem do Superman, como por exemplo os nerds que deviam gostar do Superman porque ele era o tipo de pessoa que eles imaginavam, que eles queriam ser, e várias outras coisas. Mas bem, com o sucesso do Superman, a National Comics Publication pensou, poxa, caramba, cara, poxa, a gente precisa de mais algum herói, mais alguma coisa para vender ainda mais. Então aí que vem o cara.
Bem, a National não queria só o Superman, ela queria mais. Então foi que Bob Kane foi incumbido de criar outro super-herói. Daí surgiu o The Batman, um herói que usava asa de morcego e roupa vermelha. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O Bob Kane decidiu copiar 2 filmes na cara dura. Um chamado The Bat e o outro que eu vou estar colocando aí porque eu não tive vontade de pesquisar na hora. Tanto que nem o nome de civil do personagem tinha. Mas não temos pânico, como diria o grande Chapolin Colorado, porque existe o Bill Finger no fim do túnel. E tudo que conhecemos hoje, o nome do Bruce Wayne, a roupa do Batman, o nome Batman, a capa do Batman, a mulher gato, o pinguim, a personalidade do Bruce Wayne e muito o que conhecemos do Batman hoje foi criado pelo Bill Finger. Praticamente o Bill Finger criou 90% do que é o personagem hoje em dia, nem tanto, porque muitos autores passaram e mudaram muito o personagem, mas o básico, quando os autores pegavam o personagem, tudo aquilo foi criado pelo Bill Finger, tudo que existe até hoje foi inspiração do Bill Finger. Eu tô falando que é 90% porque o Bob Kane desenhava e né, o padrão da época ele desenhava muito mal. Existe até uma tira que eu, quando pesquisei, eu ouvi, que eu recomendo vocês lerem, eu vou deixar o link na descrição aí, na descrição, no comentário, que fala como seria se o Batman ser o Bill Finger, e ela é muito engraçada, eu recomendo vocês lerem. Ela tá em inglês, mas você pode ir no Google Tradutor e traduzir ela, e é muito interessante, porque praticamente fala de muitas coisas que aconteciam se o Bill Finger não existisse, ou se o Bill Finger dissesse, não quero resolver esse bagulho, não, resolve você sozinho. Então, em 1939 foi criado o Batman, que fez a primeira aparição em Detective Comics número 27. O Batman foi um sucesso de vendas, porque na época em que o Batman foi criado, os crimes em Nova York estavam cada vez pior. Tanto que as primeiras histórias do Batman eram em Nova York. Muito disso por culpa da Grande Depressão e o aumento das famílias de gangster como Al Capone, não só pela Grande Depressão, mas também pela lei seca que existia nos Estados Unidos, que era contrabandeação de bebidas alcoólicas, que muitas vezes eram bebidas que eles misturavam coisas, eram bebidas alteradas, não eram que nem a bebida que muitas pessoas bebem por aí hoje em dia, bebidas alcoólicas. E por causa disso os crimes aumentavam, havia mais assaltos, pessoas morriam cada vez mais, existiam vários casos de assassinato em Nova York. E assim nós tivemos, e como já falei para vocês já devem ter prestado atenção que o Superman e o Batman chegaram em épocas em que eles tinham total sentido de existirem. Então você vê que é praticamente um golpe de marketing. Eu não sei se o Bill Finger e o Jerry Siegel e o Joe Shuster pensaram nisso quando fizeram os heróis, ou se eles fizeram por fazer. Mas eles pensaram nisso. Mas foi uma ideia muito esperta, porque isso fez muitas pessoas lerem os quadrinhos e se verem naqueles super-heróis, verem naquela época e dizerem, pô, queria que o cara decidisse na vida real para poder combater essa imunidade que tá tendo. Assim nós tivemos uma enxurrada de outros heróis, como Flash, o Jay Garrick, o primeiro Flash, o Lanterna Verde, Alan Scott, o Gavião Negro, que era uma história totalmente diferente, não é a história de ele era alienígena, e sim que ele era uma pessoa que reencarnava. Se lembra aquela história do Egito que ele reencarnava? Então, na Liga da Justiça Sem Limites eles acabaram misturando, só que nos quadrinhos não era misturado, era uma coisa em uma era, e na Era de Prata era outra coisa. Mais tarde eu vou explicar na Era de Prata. O Capitão Marvel hoje em dia que se chama Shazam. O Namor, o Tocha Humano original, não do Quarteto Fantástico, isso mesmo. Existe outro Tocha Humano, que o nome dele é Jim Hammond, e entre outros. Alguns fizeram sucesso, outros não fizeram, outros nem passaram da Era de Ouro. Mas bem, você me pergunta, tá bom, cara, passou esses anos, essas coisas, o que teve mais de interessante? Eu quero saber as outras empresas. Bem, você quer saber as outras empresas, então eu vou lhe dar a batalha do século. No início da década de 40, Timely Comics, que empresa é essa? Deixa eu falar aqui atualmente, Marvel Comics, que na época era Timely Comics, ela era uma empresa que investia em ideias desde seu início
rebeldes, eram ideias mais mirabolantes, ideias do tipo, como é que o cara teve a ideia de fazer isso? Como assim, velho? Então, em 1900, lá na década de 40, 1940, por essa revolta, Bill Everett, o criador do Namor, que o Namor foi criado em 1939, se não me engano, e Carl Burgos, o criador do Tocha Humana original, porque queriam uma batalha de seus heróis. Ele queria botar os dois pra sair na porrada, ele queria botar os dois pra sair na mão, como dizem aqui. E essa ficou conhecida como a Batalha do Século, que era a batalha fogo contra água. Eu ia tentar imitar até o Lex Luthor no Batman vs Superman, só que não deu. O Martin Goodman, ele ouviu essa ideia e ele disse... tá bom essa ideia. Eu quero... ele ouviu na quinta. Olha a situação. Ele ouviu na quinta e quis ela na mesa dele segunda-feira. E não era segunda da próxima semana. Era quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Aquela segunda. Não era segunda da próxima semana. A outra segunda. Era aquela segunda. Então, com 4 dias para entregar uma revista em quadrinhos, que né, isso mostra como Martin Goodman, um homem bem aparecido. Então Bill e Carl tacaram um peteiro, como dizem, e ligaram para todos os seus conhecidos do ramo para uma sessão de improviso. Yeah, man, please call me to your friend. To your friend Terry, because I'm drawing a comic books and I call you to help me. How comic book is Nemo versus Human Torch. My hero against the hero of Carl Burgos. Yeah, it's good. As páginas eram desenhadas antes e depois as falas eram feitas. Então em 4 dias, deixa eu ver, eles entregaram 60 páginas para o Martin Goodman. O motivo? A primeira geração de artistas eram bem mais esforçados, não desmerecendo os atuais, é claro. O motivo disso é porque, como eu já falei para vocês, a Grande Depressão foi um grande problema. E além deles gostarem de desenhar muitas vezes, também eles tinham que... o dinheiro, né, cara? Eles tinham que ganhar dinheiro com isso, né? Então eles tinham que fazer o mais rápido possível. E eles tinham outros empregos. Muitos artistas tinham muitos outros empregos. Não só trabalhavam nos quadrinhos. Inclusive essa é uma coisa que eu vou revisitar mais lá pra frente quando eu for falar de um grande artista desta época revolucionária que vocês vão falar. Bem, eu já falei disso tudo, já falei de várias coisas, já falei da Batalha do Século, mas eu não falei de algo que muitas pessoas devem, que é quase que lei hoje em dia, os sidekicks ou ajudantes. Never again for me, I guess. Naquela época, as revistas em quadrinhos de super-heróis eram exclusivas das crianças. O público adulto ainda lia, mas o público predominante eram as crianças. E para vender mais a DC num golpe de marketing, ela pensou, caramba, o que a gente pode fazer para isso? Então, ele pediu para que fosse feito um ajudante para o Batman. Meio que ele criasse um lado paternal, ele virasse um pai. Então foi criado o Dick Grayson. E como ele não podia simplesmente brotar na vida do Bruce e ser o filho biológico dele, tinham que fazer de um jeito que ele tivesse idade o bastante para combater o crime. Então a história dele era de que ele era um filho de trapezistas que foram mortos na frente dele, assim como os pais do Bruce Wayne. Então o Bruce Wayne ele se identificou com o Dick Grayson e decidiu adotar ele e transformar ele no seu ajudante mirim, o Robin. O Robin era um herói que conversava muito bem com o público jovem. Então assim, outros escritores da própria DC, que na época ainda era National,
decidiram criar outros ajudantes, como por exemplo o Ricardito, que é ajudante do Arqueiro Verde, ou Speed em inglês, o Sandman Innocent da DC também, a própria Timely Comics, outros editores também, mas a Timely Comics nós tivemos outros ajudantes, como o Tocha Humana, o Centelha, o Buck, Burns no caso, mas todos os heróis eram os ajudantes mirim, até que nos anos 40 chegou a Fawcett Comics e falou: peraí, aprenda aqui comigo, e lançou Capitão Marvel, ou Shazam, mas naquela época ainda era Capitão Marvel. Nenhum outro herói conversava com o público infantil tão bem quanto o Capitão Marvel. Ele foi criado por Bill Parker e C.C. Beck. Ele era o jovem Billy Batson, que possuía poderes que eram ativados quando ele falava a palavra Shazam. No caso, a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, a magia de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. E como eu já falei, o Capitão Marvel, hoje Shazam, conseguia conversar bem com o público-alvo dos quadrinhos na época, que eram as crianças. Mas a DC, como é safada, grande safada, ela viu que o Shazam estava vendendo muito bem. A DC foi à justiça e decidiu processar a Fawcett Comics, publicadora do Shazam, alegando que ele era uma cópia do Superman. E isso daí, não se engane, não foi só porque ele é uma cópia, mas porque o Shazam vendia mais que o Superman na época, porque, como já falei, ele conversava muito bem com o público infantil. E a batalha nos tribunais durou 12 anos, até 1953, quando a Fawcett Comics parou de publicar Shazam e simplesmente faliu. Mas a continuação dessa história eu vou falar num próximo vídeo para não atrapalhar esse vídeo aqui. Dentre os vários artistas que se destacaram na Era de Ouro, nós temos Jerry Siegel, Joe Shuster, Jack Kirby, Joe Simon, Bill Finger e entre outros. Mas o que se destacou muito na Era de Ouro fora Will Eisner, o criador do The Spirit, que estudou na DeWitt Clinton High School, escola em que Stan Lee, Bob Kane e Bill Finger concluíram o ensino médio. Mas Eisner não conseguiu concluir o ano lá. Então, recém-saído do colégio, Eisner armou uma parceria com o editor Jerry Iger, que renderia muitos frutos. Depois de colaborar em uma revista, os dois fundaram a famosa Syndicate Features Corporation, mais conhecido como Estúdio Eisner & Iger, que em 1939 o editor de histórias Everett M. Buzz Arnold, editor das histórias da Quality Comics, falou com Will Eisner sobre um suplemento dominical e de jornais em formato de revista, uma ideia bastante ousada. Will gostou da ideia e queria criar um detetive que resolvia casos na fictícia cidade de Central City, não é a cidade do Flash. Arnold queria que esse personagem tivesse um uniforme de super-herói e Will Eisner então deu um par de luvas, sobretudo uma pequena máscara e um chapéu. Arnold queria um nome relacionado a algo sobrenatural. Ele sugeriu Ghost. Eisner não gostou do nome. Então Arnold sugeriu outro nome, The Spirit. Daí surgiu The Spirit, estreando na revista Section, número 1 de 2 de junho de 1940. Danny Colt era um detetive que foi considerado morto, mas que na verdade vivia secretamente como um anônimo lutador no mundo do crime, com a ajuda de seu amigo chefe da polícia, comissário Nolan. Mas Eisner teria solicitado uma cláusula que lhe daria propriedade total sobre Spirit. Arnold aceitou e isso se tornou algo inédito na época, um artista ter direito sobre seu personagem. Em uma entrevista, Alan Moore falou sobre Will Eisner e sua criação The Spirit. Ele disse: ele deu cérebros às HQs. A sacada de Eisner era saber contar histórias boas e bem desenvolvidas, assassinatos misteriosos, romances, mistérios, humor negro e etc., com homenagem às revistas pulp. Só que as revistas do Will não eram jogadas fora. Com a narrativa experimental, Will Eisner dava ângulos de cinema a seus quadrinhos. Os personagens de Will Eisner realmente eram humanos e suas falas eram mais teátricas
O Eisner inventou a splash page, a página de abertura com a cena ou um único e potente quadro que dá tom à história, comum até hoje no quadrinho americano. O Eisner foi bem importante para a Era de Ouro, já que as suas histórias eram bem mais adultas e mais inteligentes. Eu acredito que essa ideia do Dark Spirit ser um herói é só uma capa para ele conseguir vender, né, tanto naquela época, mas na verdade as histórias do Will Eisner já tinham uma pegada bem mais séria e muito importante, o que fez com que muitos artistas no futuro se baseassem nele para fazer algumas de suas histórias, já que o Eisner tratava de assuntos, no entanto, que as histórias de super-heróis na época não tratavam. No final da década de 30, não sei se vocês sabem, mas um tal de Adolfo aí tava fazendo muita coisa errada. E, bem, eu vou ter que tocar nesse assunto. Na década de 40, a Segunda Guerra Mundial já era uma realidade, e era questão de tempo dos Estados Unidos entrarem em campo. Mas Roosevelt não iria entrar em campo enquanto a terra não viesse até eles. Ele até fez uma declaração falando que ele não iria entrar na guerra, mas que os americanos poderiam pensar o que quisessem sobre a guerra. Esta nação permanecerá uma nação neutra, mas não posso pedir para que todo americano mantenha-se neutro em pensamento também. Mas desses americanos que não queriam ficar de cabisbaixo, queriam falar ter algo para falar, ter seu pensamento próprio sobre a guerra, era George Siegel e Joe Shuster, que eram judeus. E como muitas pessoas, se você já deve ter embasamento sobre história, sobre algumas coisas principais, já deve saber o que o Adolf Hitler fazia na Segunda Guerra Mundial com os judeus, que era uma coisa simplesmente porca e deplorável. Então Jerry Siegel e Joe Shuster decidem que o Superman pode acabar com a guerra em 2 páginas. E é isso mesmo que acontece. Em simplesmente 2 páginas, o Superman sequestra Hitler e Stalin, sim galera, sem General do Inverno hoje, e os deixa na Liga das Nações, o embrião da ONU. Na história que tem o nome de How Superman Would End the War, publicado na revista Look em fevereiro de 1940. Bem, essa história ela foi mal vista pelos olhos Nada foi mais patriótico quanto o gancho do Capitão América no soco do Hitler na primeira edição do Capitão América, criado em 1940 por Joe Simon e The King Jack Kirby, que desenhou as primeiras 10 edições do Capitão América. E aqui inclusive nós temos o embrião da Era de Prata, que era a arte do Jack Kirby, que depois do Will Eisner, eu acho que é a melhor arte da Era de Ouro e da Era de Prata. Não desmerecendo os outros artistas, mas a arte dele é muito boa, em minha opinião, é claro. A arte do Jack Kirby, as suas cenas de ação eram bem fluídas, bem feitas. Inclusive o Jack Kirby ele foi formado pelo próprio Will Eisner. Mas como já falei para vocês, infelizmente não vou falar mais ainda do Jack Kirby no próximo vídeo que vai vir para vocês. Bem, então nós tivemos esse quadrinho que o Capitão América dava um gancho no rosto do Hitler, dava um socão nele, até que nós tivemos um certo evento que aconteceu lá durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o ataque a Pearl Harbor. Então o Roosevelt não viu outra coisa além de dizer, ó, vamos entrar nessa guerra aí, vamos, que isso daí tá errado, cara. Me sacanearam, vou ter que sacanear em troca. Os Estados Unidos entrou na guerra e junto com ele os heróis também entraram na guerra oficialmente. Os soldados ganhavam quadrinhos que serviam como gás para os soldados americanos, inclusive quadrinhos do Capitão América, vários quadrinhos de super-heróis que eles enfrentavam, vocês sabem, né? O eixo, que eles enfrentavam pessoas do eixo. E esses quadrinhos eles serviam para dar um gás e deixar os soldados americanos bem mais confiantes sobre a guerra. E essa manobra também de eles falarem mais de Segunda Guerra Mundial não só era por causa do patriotismo, mas também porque isso vendia muito. Tanto que com isso a venda dos quadrinhos teriam ido de 15 milhões em 1942 para 25 milhões em 1943. E esse foi o auge da Era de Ouro. E outro detalhe interessante também é que mesmo os inimigos dos aliados sendo retratados como monstros sádicos, os quadrinhos não falavam
de assuntos mais sérios, como por exemplo o Holocausto, que eu não recomendo você pesquisar no Google. É sério, pelo amor de Deus, não pesquisa isso. Vê vídeos lá do canal Nostalgia falando sobre a Segunda Guerra Mundial, mas não pesquisa sobre este evento que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Isso não seria interessante de se falar. Primeiro, que crianças liam revistas em quadrinhos, e depois que não faria sentido com os quadrinhos na época. Como falei, crianças liam esses quadrinhos, e falar sobre esse assunto seria muito mórbido e de mau gosto. Só fazer referência, falar, sei lá, o japonês, por exemplo, os japoneses eles eram retratados com dentes grandes, com feios, muito feios, garras, essas coisas, retratar como isso, as crianças iriam dizer, eles são os inimigos, então temos que acabar com eles. Mas retratar isso de uma forma aprofundada seria muito mórbido.